8 da vereadora Cíntia Grosclaus. Lido, senhor presidente. Solicito ao novo secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, cujo expediente estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Recebido dos vereadores, projeto de lei número 7226, Cíntia Cristina Grosclaus, dispõe sobre implantação e instalação de uso de parque elétrico no município de Leme e da outras providências. Solicito ao novo secretário que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento número 185, de Cíntia Grosclaus, requer o envio de pesar pelo falecimento do senhor Thales Porchat de Moura Ribeiro. Considerando o que foi recebida com profundo pesar a notícia do falecimento do jovem Thales Porchat de Moura Ribeiro, ocorrido no dia 6 de junho de 2026, considerando que sua partida deixa irreparável lacuna no seio de seus familiares, amigos e de todos aqueles que tiveram o privilégio de sua convivência, considerando que este momento de dor deve ser amparado pela solidariedade, pela fé e pelo conforto divino, a fim de que os corações enlutados encontrem força e serenidade diante das considerações acima. Que seja consignado em ata dos trabalhos da presente sessão o voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Thales Porchat de Moura Ribeiro, que seja expedido ofício aos seus familiares, expressando em nome desta Câmara Municipal as mais sinceras condolências. Sala de Sessões, professor Arlindo Fávaro, 8 de junho de 26. Assine a vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento 186, 2026. Requer informações da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano sobre o imóvel público que abrigava o ambulatório de saúde mental localizado no Jardim Nova Leme. O vereador que a subscreve, nos termos do artigo 218 seguintes do Regimento Interno, apresenta para conhecimento da Casa requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo que segue. Considerando que o presente requerimento visa garantir transparência na gestão do patrimônio público municipal e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, considerando que trata-se de imóvel pertencente ao município que anteriormente obrigava o ambulatório de saúde mental e que encontra-se fechado há vários meses sem utilização para atendimento da população, considerando que paralelamente, o município continua arcando com despesas de locação de imóveis destinados à prestação de serviços de saúde mental e outros, situação que desperta legítimos questionamentos da população quanto à economicidade, eficiência administrativa e planejamento do uso dos bens públicos. Considerando que o imóvel possui potencial para abrigar serviços públicos e que a sua manutenção fechada representa possível substituição de patrimônio pertencente à coletividade, faça necessário a obtenção de informações oficiais sobre os planos da administração para o local, considerando que a fiscalização dos atos do Poder Executivo constitui atribuição constitucional e legal do Poder Legislativo, razão pela qual se faz necessária a aprovação do presente requerimento. Requer a mesma, ouvido o plenário, cumpridas formalidades regimentais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano, sejam prestadas as seguintes informações. Qual a atual situação administrativa e estrutural do imóvel público que anteriormente abrigava o ambulatório de saúde mental localizado no Jardim Nova Leme? Atualmente, quais serviços públicos da área de saúde funcionam em imóveis locados pelo município e que poderiam, em tese, ser instalados no referido prédio público? Qual o valor mensal atualmente gasto pela Prefeitura com locação de imóveis destinados aos serviços de saúde mental, fonoaudiologia e, anteriormente, eram prestados em prédio próprio? Existe projeto arquitetônico, estudo técnico ou planejamento elaborado pela Secretaria de Obras e Planejamento Urbano e da Secretaria de Saúde para reforma, ampliação, adequação ou
reutilização do imóvel. Em caso positivo, encaminhar cópia dos estudos, projetos, memoriais descritivos, cronogramas e estimativas de custos existentes. Há previsão orçamentária para eventual reforma do imóvel? Existe previsão para abertura de processo licitatório visando a reforma ou adequação do prédio? Qual será a destinação futura do imóvel? Existe cronograma oficial para sua reativação ou ocupação por serviços públicos? O imóvel encontra-se atualmente inserido em algum procedimento administrativo, convênio, programa governamental ou planejamento estratégico da administração municipal? Quais medidas estão sendo adotadas para evitar a deterioração do patrimônio público durante o período em que permaneça desocupado? Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, 8 de junho de 26, assina o vereador Davi Pedrão da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento 187/2026 requer informações sobre a existência de concurso público vigente, aproveitamento de candidatos aprovados e previsão de abertura de novos concursos para os cargos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde. O vereador que subscreve nos termos do artigo 218 seguinte do Regimento Interno apresenta para conhecimento da Casa o requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo que segue. Considerando que o presente requerimento tem por objetivo dar continuidade ao trabalho de fiscalização do Poder Legislativo acerca da estrutura de recursos humanos de saúde pública municipal, considerando que, em resposta ao requerimento anteriormente encaminhado por este vereador, a Secretaria Municipal de Saúde informou oficialmente que diversos prédios de contratação e ampliação do quadro funcional foram formalizados junto à administração municipal, contemplando dezenas de cargos e especialidades médicas, além de profissionais de apoio indispensáveis ao funcionamento da rede pública de saúde. Também foi informado que parte significativa dessas solicitações permanece pendente de análise e de autorização superior. Considerando que a situação causa preocupação, especialmente diante das constantes reclamações da população relacionadas à demora em consultas, exames, cirurgias, atendimentos especializados e sobrecarga dos serviços públicos de saúde. Considerando que, dessa forma, torna-se fundamental esclarecer que existem concursos públicos vigentes capazes de suprir essas demandas, quanto a candidatos aprovados ainda aguardam convocação e qual o planejamento da administração municipal para os cargos que atualmente não possuem concurso válido. Considerando que a transparência dessas informações permitirá à Câmara Municipal acompanhar de forma adequada as ações voltadas à recomposição do quadro funcional de saúde, garantindo maior eficiência dos serviços prestados à população e contribuindo para o fortalecimento do sistema público municipal de saúde, considerando que, por se tratar de matéria de relevante interesse público, espera-se o encaminhamento das informações solicitadas dentro do prazo legal, requer a mesa ouvido o plenário cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos e, após enviado ofício ao prefeito municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, encaminhe esta Casa de Leis as seguintes informações referentes aos cargos e profissionais cuja contratação foi formalmente solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde através de memorandos número 50.583 de 2025, número 50.582 de 2025, número 3.704 de 2026 e número 11.384 de 2026, número 6.353 de 2026, número 2.350 de 2026 e número 14.645 de 2026. Informar individualmente se existe concurso público vigente para os seguintes cargos: agente administrativo, assistente social, agente de controle de vetores, agente de serviços públicos, educador esportivo, enfermeiro 30 horas, enfermeiro de saúde da família, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, técnico de raio-x, técnico de farmácia, vigilante patrimonial, médico clínico, médico saúde da família, médico psiquiatra, médico pediatra mensalista, médico neuropediatra, médico cardiologista, médico dermatologista, médico ginecologista, médico neurologista,
médico mastologista, médico ortopedista, médico veterinário, médico anestesista, médico angiologista, cirurgião vascular, médico cirurgião de cabeça e pescoço, médico cirurgião geral, médico oftalmologista, médico cirurgião pediatra, médico gastropediatra, médico cirurgião plástico, médico gastroenterologista, médico nefrologista, médico otorrinolaringologista, médico proctologista, médico radiologista, médico reumatologista, neuropsicólogo, profissional ACV. Para os cargos que possuem concurso público vigente, informar quantas vagas foram originalmente previstas no edital, quantos candidatos já foram convocados, quantos candidatos permanecem aprovados e aguardando eventual convocação, se existe previsão de novas convocações para atendimento das solicitações formuladas pela Secretaria Municipal de Saúde. Qual a data de validade do respectivo concurso público? Para os cargos que não possuem concurso público vigente, informar se existe estudo técnico ou administrativo para abertura de novo concurso público, se existe previsão para publicação de edital, qual o prazo estimado para a realização do certame, quais providências administrativas já foram adotadas visando suprir a carência de profissionais, informar especificamente quais das solicitações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde já receberam parecer favorável da administração municipal e quais permanecem pendentes de autorização. Informar se existe planejamento da administração municipal para a recomposição e ampliação do quadro funcional de saúde pública municipal no exercício de 2026 e 2027. Encaminhar cópia dos despachos, pareceres ou manifestações administrativas existentes acerca das solicitações constantes no memorando número 50.583, 50.582, 3.704, 11.384, 6.353, 2.350 e 14.645. Sala das Sessões, professor Arlindo Fabro, 8 de junho de 26, assina o vereador Davi Pedrão da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Já virou lei, já, né? Requerimento 188/2026. Requer informações à Secretaria Municipal de Administração acerca de pagamento de horas extras, plantões remunerados, diárias e demais vantagens concedidas aos motoristas da Central de Ambulância. O vereador que subscreve nos termos do artigo 218 seguintes do Regimento Interno apresenta para a Comissão da Casa requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal sugerindo que segue. Considerando que este vereador apresentou requerimento solicitando informações referentes à escala de trabalho e à remuneração dos motoristas de Central de Ambulância, considerando que por meio do ofício número 2598 de 26 da chefia de gabinete foi encaminhada a resposta da Coordenadoria Geral de Transportes através do memorando número 17.780/2026, subscrito pelo servidor Jorge Gutslav Filho, considerando que em relação aos itens inerentes às horas extras, plantões remunerados, diárias e demais vantagens econômicas recebidas pelos motoristas, a própria coordenadoria informou que tais dados encontram-se sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, considerando que a fiscalização da aplicação dos recursos públicos constitui dever constitucional do Poder Legislativo, sendo indispensável o acesso às informações relacionadas aos pagamentos realizados pela administração pública, considerando que a transparência dos atos administrativos é princípio constitucional que deve nortear toda a atuação da administração pública, especialmente quando envolve despesas com o pessoal, considerando que as informações solicitadas são necessárias para verificar a correta aplicação dos recursos públicos, a regularidade dos pagamentos efetuados e a observância dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Requer a mesa, ouvido o plenário e cumpridas formalidades regimentais, seja inserido na ata do nosso trabalho e após enviado ao ofício do prefeito municipal para que determine a Secretaria Municipal de Administração o envio das seguintes informações. Relação nominal de todos os motoristas vinculados à Central de Ambulâncias que receberam no período compreendido entre 1º de fevereiro e 5 de abril de 26. A. Hora extras, plantões remunerados, diárias, gratificações, quaisquer outras vantagens econômicas ou verbas indenizatórias. 2. Encaminhamento de planilha detalhada contendo nome do servidor, cargo exercido,
tipo de pagamento realizado, quantidade de horas extras, plantões ou diárias concedidas, valor individual pago, data do pagamento, competência referente ao pagamento. Informar os critérios, normas internas, portarias, decretos ou demais atos administrativos utilizados para autorizar e conceder horas extras, plantões remunerados, diárias e demais vantagens aos motoristas da central de ambulância. Informar qual autoridade ou setor é responsável pela autorização das horas extras e plantões realizados pelos motoristas da central de ambulância. Encaminhar cópia dos documentos que fundamentaram a autorização dos pagamentos realizados no período solicitado, observadas as restrições legais relativas aos dados pessoais sensíveis. Que as informações sejam encaminhadas em formato digital legível, preferencialmente em planilha eletrônica Excel ou PDF, organizado de forma a permitir a adequada análise e fiscalização por esta Casa de Leis. Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, 8 de junho de 26, assina o vereador Davi Pedrão da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento pela mesa de comissão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, que serão encaminhadas ao Poder Executivo ou a quem tem direito. Indicações. André Amorim indica realização de recapeamento asfáltico na rua Ipiranga. André Amorim indica recapeamento asfáltico na rua dos Bandeirantes. André Amorim indica execução de recapeamento asfáltico na rua Rita Ismael. João Arraes indica notificação, multa e posterior limpeza e cobrança de terrenos da rua Júlio Prestes. André Amorim indica retirada de lixo, entulhos e restos de materiais de construção descartados regularmente na rua Dr. João Francisco Domênico Seródio. Coronel João Arraes indica praça com parquinho para crianças, espaço para a prática de esportes e outras estruturas para atendimento da população no Jardim Alto da Glória. André Amorim indica recapeamento asfáltico na rua Ângelo Facioli Neto. André Amorim indica recapeamento asfáltico na rua José S. de Carvalho. André Amorim indica limpeza, remoção de terra e detritos acumulados na rua Olímpio dos Santos. Coronel João Arraes indica manutenção dos brinquedos do parquinho da Praça do Jardim Renascença. André Amorim indica recapeamento asfáltico na rua Sebastião Martinelli. André Amorim indica recapeamento asfáltico na rua André Luiz. André Amorim indica urgente implantação de rampa de acessibilidade no PSM São Manuel. André Amorim indica instalação de bicicletário no posto de saúde São Manuel. Davi Pedrão indica poda de árvores na avenida Ciro Zapacosta, próximo ao número 590. Coronel João Arraes indica recape asfáltico urgente na rua Júlio Prestes. André Amorim indica recapeamento asfáltico na rua Adelino Gomes Caetano. Davi Pedrão indica limpeza e reforço da sinalização da esquina da rua Luiz Darós, com Carlos Bonfante. Davi Pedrão indica manutenção e recuperação da calçada na avenida Mário Covas. Davi Pedrão indica recapeamento asfáltico e limpeza urbana na rua Cezino Mardegan. Davi Pedrão indica limpeza urbana e recapeamento asfáltico na rua Alberto Adolfo Amadeu. Davi Pedrão indica poda de árvores e revitalização da praça localizada à rua Vladimir de Moraes. Davi Pedrão indica limpeza urbana e manutenção do canteiro da avenida Dr. Hermínio Meto. Davi Pedrão indica limpeza e remoção de resíduos da rua Roberto Mercatelli, com Dr. Hermínio Meto. Elan Paixão indica recapeamento asfáltico das ruas do município. Cíntia Grosclaus indica reparos e manutenção no telhado da Escola Municipal Coronel Augusto César. Davi Pedrão indica limpeza urbana e remoção de resíduos na rua Natal Remunhão. Elan Paixão indica troca de refletores e a melhoria da iluminação da Praça Dr. José de Queiroz. Cíntia Grosclaus indica transferência do posto de saúde do Taquari para o prédio da escola, atualmente desativado, existente na própria comunidade. Cíntia Grosclaus indica mutirão de vacinação para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso de imunizantes disponibilizados pelo SUS. André Amorim indica recapeamento asfáltico na rua Coronel José Leme Franco.
Cristiano Boff indica reparo no buraco da rotatória da Avenida Cassiano de Oliveira. Cíntia Grosclaus indica infraestrutura urbana no bairro Alto da Glória, contemplando a construção de área de lazer, recapeamento asfáltico e melhoria de iluminação pública. Cíntia Grosclaus indica a instalação de posto da Guarda Municipal no bairro Rural Taquari. Cristiano Boff indica sinalização adequada na lombada existente na rua Joaquim Ortiz de Camargo. Andréa Modim indica recapeamento asfáltico na rua Paulo de Barros. Cristiano Boff indica manutenção da pintura de sinalização viária e reparo dos buracos da rotatória do cruzamento das ruas Joaquim Ortiz de Camargo e Roberto Galo. Cíntia Grosclaus indica recapeamento asfáltico e repintura da sinalização da rua Pedro Calixto. Andréa Modim indica recapeamento asfáltico na Avenida Joaquim Adolfo Amadeu. Andréa Modim indica recapeamento asfáltico na rua Sebastião da Silva Leme. Andréa Modim indica recapeamento asfáltico na Avenida Eufrosino Balduino Silva. Cíntia Grosclaus indica melhorias na segurança do trânsito na rotatória Fioravante Converso. Andréa Modim indica recapeamento asfáltico na rua Silvia O. Lima Curi. Cíntia Grosclaus indica atendimento digital para atendimento da população para informações e solicitações relacionadas ao serviço de limpeza pública no município. João Serbi indica alteração no sentido e melhorias no trânsito da rua Coronel Antônio Abade. João Serbi indica sistema digital para acompanhamento da fila de exames, consultas e cirurgias. Andréa Modim indica realização de recapeamento asfáltico na rua Joaquim Ortiz de Camargo. João Serbi indica atendimento odontológico de urgência aos finais de semana e feriados. João Serbi indica implantação de mão única de direção na rua Neida Zenker. João Serbi indica telões em praças para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa. João Serbi indica brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos parques e praças. João Serbi indica programa de combate ao abandono de animais e incentivo à adoção responsável. João Serbi indica instalação de câmeras de monitoramento nas escolas municipais. João Serbi indica realização do procedimento de crosslink aos pacientes com ceratocone. Cíntia Grosclaus indica práticas e atividades baseadas em jogos e brincadeiras tradicionais. Andréa Modim indica recapeamento asfáltico na Avenida Eduardo Cardoso. João Serbi indica a implantação de redutores de velocidade ou semáforo nas proximidades da PAI. Andréa Modim indica recapeamento asfáltico na Avenida André Terossi. Andréa Modim indica recapeamento asfáltico na Avenida José Moreira de Queiroz. Karina Blaski indica pintura da sinalização horizontal nas vias públicas do Jardim Itamaraty. Karina Blaski indica reforma e revitalização do parque localizado no Jardim Ariana. Lido, senhora presidente. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das moções recebidas dos senhores vereadores. Moções. Moção de aplauso número 76, 2026. Aplaude a senhora Ana Paula Leme e senhora Rafaela Godoy, senhora Roseli de Fátima Inácio do Nascimento e senhora Aline Rafaela Domingos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados junto ao Núcleo Social de Saúde do município de Leme. O vereador que a subscreve nos termos do artigo 228 e seguintes do regimento interno apresenta para conhecimento da Casa a moção de aplauso. Considerando que o nobre vereador vem por meio deste manifestar sua mais sincera e significativa homenagem ao comprometimento, dedicação e à existência demonstradas pela coordenadora Ana Paula Leme, pela agente administrativa Rafaela Godoy, pela atendente Roseli de Fátima Inácio do Nascimento e pela estagiária Aline Rafaela Domingos, que desempenham suas funções com responsabilidade, profissionalismo e espírito público junto ao Núcleo Social de Saúde do município de Leme. Considerando a importância dos serviços prestados por essas profissionais, a população de Leme, que contribuem diariamente para o acolhimento e orientação, o atendimento e o encaminhamento dos usuários do sistema de saúde, sempre com humanização, respeito e eficiência.
Assim sendo, apresento esta moção de aplauso às homenageadas Ana Paula Leme, Rafaela Godoy, Roseli de Fátima Inácio do Nascimento e Aline Rafaela Domingos, como forma de reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados à população lemense por meio do Núcleo Social de Saúde. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido o douto plenário, e cumpridas as formalidades regimentais, seja consignado em ata dos trabalhos desta Casa Legislativa voto de aplauso às servidoras Ana Paula Leme, Rafaela Godoy, Roseli de Fátima Ignácio do Nascimento e Aline Rafaela Domingos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados junto ao Núcleo Social de Saúde do município de Leme, dando-se ciência às homenageadas. Requeiro mais, sejam enviados ofícios às homenageadas e à Secretaria Municipal de Saúde, dando-lhes ciência da presente moção de aplauso. Sala de Sessões, professor Arlindo Fávaro, 3 de junho de 26, assina o vereador Nivaldo Aparecido Begnâmia. Apoiadores desta moção: Cíntia Cristina Grosclaus, Chico da Rosa, André Navarro Moldin, Davi Pedrão, Fabielle Bergamin, Coronel João Reis, Ayrton Cândido e Cristiano Boff. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Moção de aplauso 77, 26. Aplaude a filial de Leme, da tradicional equipe Cícero Costa, de Jiu-Jitsu, representada pelo mestre Ricardo De Vito, pelos relevantes serviços prestados ao esporte e à comunidade lemense. A vereadora que a subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, apresenta para a apreciação do plenário a presente moção de aplauso nos seguintes termos. Considerando que a equipe Cícero Costa, da Jiu-Jitsu, é reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência na formação de atletas, pela disseminação dos valores esportivos, contribuindo para o desenvolvimento físico, mental e social de seus praticantes. Considerando que a unidade de Leme, localizada na rua José Santoro, número 497, Vila Santucci, atende atualmente quase 80 alunos ativos, abrangendo os públicos masculino, feminino e infantil, promovendo a inclusão, qualidade de vida e cidadania por meio da prática esportiva. Considerando que a academia tornou-se pioneira no município ao instituir em seu cronograma oficial o treinamento exclusivo de jiu-jitsu feminino, realizado às terças e quintas-feiras, criando um ambiente seguro, acolhedor e preparado para que mulheres possam desenvolver habilidades esportivas, autoconfiança, condicionamento físico e defesa pessoal. Considerando que o mestre Ricardo De Vito, faixa preta, formado pelo professor William Martins, dedica há 13 anos de sua vida ao ensino de jiu-jitsu na cidade de Leme, atuando não apenas na formação de atletas, mas também na construção de valores fundamentais como disciplina, respeito, autocontrole, perseverança, responsabilidade e superação. Considerando ao longo de sua trajetória, o homenageado contribuiu para a formação de inúmeros atletas campeões, bem como para a graduação de diversos alunos que alcançaram a faixa preta, perpetuando o legado da modalidade e fortalecendo o esporte no município. Considerando que, além do professor Ricardo De Vito, é atleta de destaque, levando o nome de Leme para importantes competições nacionais e internacionais, acumulando expressivas conquistas, dentre elas os títulos de 4 vezes campeão mundial pela CBJJE, sendo 2 conquistas como kimono e 2 na modalidade no-gi, além de títulos de campeão paulista, campeão pan-americano, vice-campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano. Considerando que no dia 31 de maio de 26, durante a realização da 6ª Copa Origens de Jiu-Jitsu na cidade de Araras, os atletas da equipe Cícero Costa Leme representaram com excelência o município, alcançando importantes resultados. João Vitor, campeão, Ítalo Santana, campeão, Diego Martins, vice-campeão, Júnior Silveira, vice-campeão, Lucas Pedra, vice-campeão, Gustavo Oliveira, terceiro colocado, e Tiago Cordeiro, terceiro colocado.
considerando que cada conquista alcançada pelos atletas representa o resultado de meses de treinamento, dedicação, comprometimento e apoio familiar, demonstrando o importante papel do esporte na formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios da vida. Considerando, por fim, que o trabalho desenvolvido pela equipe Cícero Costa, de Jiu-Jitsu em Leme, transcende as conquistas esportivas, contribuindo verdadeira ferramenta de transformação social, inclusão, educação e fortalecimento da juventude lemense. Apresentamos a equipe Cícero Costa, da Jiu-Jitsu Filial Leme, na pessoa do mestre Ricardo De Vito, esta moção de aplauso, como forma de reconhecimento público pelos relevantes serviços prestados ao esporte, pela dedicação à formação de atletas e cidadãos e por levar com orgulho o nome do município de Leme aos mais diversos cenários esportivos. Que desta manifestação seja dado conhecimento ao homenageado, registrando-se nos anais desta Casa Legislativa o reconhecimento e a gratidão do povo lemense, ficando meu gabinete à disposição. Sala da sessão do professor Arlindo Fávaro, 8 de junho de 26, assina a vereadora Cíntia Cristina Grosclaus, com apoiadores, vereadores Ademir Albano Lopes, Ayrton Cândido da Silva, Elan Ricardo da Paixão, Cristiano Ailton Boff, Davi Pedrão da Silva, Fabielle de Souza Trevisan Bergamin, Coronel João Arraes, Nivaldo Aparecido Begnâmia, André Navarro Moldin e João Carlos Serbi. Os vereadores favoráveis à moção permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Mestre Ricardo, obrigado por ter abrido as portas aquele dia lá. Lecão, muito obrigado pelo convite. Vocês são maravilhosos o trabalho que vocês estão fazendo com as crianças, com as mulheres e com todos ali, viu? Parabéns, uma salva de palmas para vocês aí. Obrigado por tudo, viu? Moção de aplauso 78, de 2026, aplaudem os policiais militares que se destacaram no mês de maio no município de Leme, em reconhecimento à relevante atuação em ocorrência de alta complexidade que resultou na prisão de criminosos e na proteção da população. O vereador que subscreve nos termos do artigo 228 seguinte do Regimento Interno apresenta para conhecimento da Casa a moção de aplauso, considerando que a referida ocorrência teve início na manhã do dia 14 de maio, quando indivíduos realizaram tentativas de roubo, culminando no roubo de um táxi mediante grave ameaça com arma branca. Durante a fuga, os suspeitos se envolveram em acidente de trânsito e tentaram evadir-se a pé, sendo rapidamente localizados e detidos pelas equipes policiais. A atuação eficiente, técnica e célere dos referidos policiais foi fundamental para a prisão dos envolvidos, recuperação de bens subtraídos e identificação de outras vítimas, demonstrando elevado grau de profissionalismo, preparo e comprometimento com a segurança pública. Ressalta-se ainda o reconhecimento institucional da atuação exemplar evidenciado pela escolha da ocorrência como destaque do mês, reforçando a importância do trabalho desempenhado pela Polícia Militar na preservação da ordem pública e na proteção da sociedade. Ressalta-se ainda o reconhecimento institucional da atuação exemplar, evidenciando... Ressalta-se ainda o reconhecimento institucional da atuação exemplar, evidenciando pela escolha da ocorrência como destaque do mês, reforçando a importância do trabalho desempenhado pela Polícia Militar na preservação da ordem pública e na proteção da sociedade. Diante disto, essa Casa Legislativa expressa publicamente seu reconhecimento e aplauso aos homenageados, bem como à Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo compromisso contínuo com a segurança da população. Assim sendo, aplaudem o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme pela mobilização realizada em defesa dos direitos dos servidores da educação municipal, especialmente dos profissionais da educação infantil, que aguardam o enquadramento funcional previsto na Lei Estadual número 15.326. Requer ainda que do deliberado seja enviado ofício dando ciência desta moção e aplauso ao Sindicato de Servidores Públicos Municipais, ficando meu gabinete à disposição. Sala de sessões do professor Arlindo Fávaro, 8 de junho de 26, assina a vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Os vereadores favoráveis à moção permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes.
Moção de aplauso número 79, 2026. Aplaude a Secretaria Municipal de Comunicação de Leme pelos relevantes serviços prestados na promoção da transparência pública e no fortalecimento da comunicação entre a administração municipal e a população. O vereador que a subscreve, nos termos do artigo 228 seguinte do Regimento Interno, apresenta para conhecimento da Casa moção de aplauso. Considerando que a Secretaria Municipal de Comunicação de Leme tem desempenhado papel fundamental na divulgação das ações de serviço e programas desenvolvidos pela administração municipal, garantindo à população acesso rápido, transparente às informações de interesse público. Considerando que, sob a liderança do secretário Bruno Eric de Souza Gonçalves e da secretária adjunta Paloma Gonçalves Rodrigues, a Secretaria passou por um importante processo de fortalecimento e modernização desde o início da atual gestão, ampliando significativamente sua presença nos meios digitais. Considerando que o projeto SECOM Informa aproximou ainda mais o poder público da população, promovendo uma comunicação clara, acessível e eficiente. Assim sendo, aplaude a Secretaria Municipal de Comunicação de Leme, representada pelo secretário Bruno Eric de Souza Gonçalves e pela secretária adjunta Paloma Gonçalves Rodrigues, estendendo o reconhecimento a toda a equipe de servidores e estagiários pelo trabalho dedicado e comprometido na comunicação das ações de interesse público e no fortalecimento do vínculo entre a administração municipal e população lemense. Requer que do deliberado seja enviado ofício, dando ciência desta moção, ao secretário municipal de comunicação Bruno Eric de Souza Gonçalves e à secretária adjunta Paloma Gonçalves Rodrigues e aos demais integrantes da equipe da Secretaria Municipal de Comunicação, ficando no meu gabinete à disposição. Sala das sessões, professor Arlindo Fávaro, 8 de junho de 26, assina o vereador Cristiano Ailton Boff. Os vereadores favoráveis. Ademir Albano Lopes, João Serbi, André Navarro Moldin, Cíntia, Cristina Grosclaus, Fabielle de Souza Trevisan Bergamin, Nivaldo Aparecido Begnama, Francisco Ferreira da Silva, e eu peço permissão ao vereador para assinar junto aqui. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Em nome do Bruno Eric, dou parabéns, comunicação da nossa prefeitura aí está muito boa, viu, Bruno? Parabéns a todos vocês aí, obrigado por tudo que vocês vêm sempre divulgando para a população lemense saber, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês aí. Uma salva de palmas para vocês aí. Moção de aplauso número 80, 2026, aplaude Caoas Motoclube pela celebração de seus 19 anos de fundação, relevante serviço prestado à comunidade de Leme. O vereador que a subscreve, nos termos do artigo 228 seguinte do Regimento Interno, apresenta para conhecimento da Casa a moção de aplausos ao Caoas Motoclube pela celebração de seus 19 anos de fundação. Considerando que o Caoas Motoclube foi fundado em 7 de junho de 2007 na cidade de Leme pelos senhores Marcos Moraes e Marcelo Barros, tendo como pilares a amizade, o respeito, a lealdade, a fraternidade e a paixão pelo motociclismo, considerando que, ao longo de seus 19 anos de existência, o Caoas Motoclube consolidou-se com uma das mais respeitadas entidades do segmento motociclismo da região, promovendo integração entre seus membros e difundindo valores de companheirismo, responsabilidade e cidadania. Considerando que sua atuação ultrapassa os limites das estradas, destacando-se pela realização de inúmeras ações sociais e beneficentes em favor da comunidade lemense por meio da campanha de arrecadação de alimentos, leite, roupas, brinquedos, rações e outros itens destinados às pessoas e entidades em situação de vulnerabilidade. Considerando que merece especial reconhecimento a campanha realizada em parceria com a Polícia Militar da 4ª Companhia de Leme, que resultou na arrecadação de expressivas quantidades de fraldas geriátricas destinadas ao abrigo São Vicente de Paulo, demonstrando sensibilidade social e compromisso com o bem-estar dos idosos assistidos pela instituição. Considerando que a relevância de seu trabalho social foi oficialmente reconhecida pelo município de Leme, por meio da Lei Ordinária nº 39, de 2017, que declarou o Caoas Motoclube como entidade de utilidade pública municipal. Considerando que os integrantes
do clube tem levado o nome de Leme para diversas regiões do Brasil e do exterior, realizando viagens nacionais e internacionais que simbolizam o espírito de aventura, perseverança e fraternidade característica do motociclismo. Considerando que entre essas trajetórias destaca-se as expedições do integrante Joelson Macarenco, que realizou a Travessia das Américas, percorrendo o trajeto entre Ushuaia, na Argentina, e Prudhoe Bay, no Alasca, bem como a travessia dos Estados Unidos, de leste a oeste, demonstrando coragem, determinação e espírito desbravador. Considerando que também merecem destaque as viagens internacionais realizadas pelo fundador e presidente Marcelo Barros, que percorreu destinos como Ushuaia, Peru, Chile e diversos outros países da América do Sul, além de inúmeras regiões do território nacional, representando com orgulho o nome de Leme e do Caiuas Motoclube. Considerando que inúmeros outros integrantes do Caiuas Motoclube também realizaram relevantes jornadas nacionais e internacionais, fortalecendo laços de amizade e irmandade que continuam a essência da entidade. Considerando que os 19 anos de história do Caiuas Motoclube representam não apenas uma trajetória de paixão pelas motocicletas e pelas estradas, mas, sobretudo, um legado de solidariedade, união, responsabilidade social e amor ao próximo. Diante do exposto, esta Casa Legislativa, por meio do presente vereador, manifesta seus aplausos. Requer que do deliberado seja enviado ofício dando ciências aos homenageados, ficando meu gabinete à disposição. Sala de Assessores, professor Arlindo Fávaro, 8 de junho de 26. Assine o vereador Elan Ricardo da Paixão, com apoiadores da moção. Vereadores André Navarro Moldin, Cíntia Cristina Groskraus, Ayrton Cândido da Silva, Davi Pedrão da Silva, João Arraes Seródio Neto, Cristiano Ailton Boff, Fabielle de Souza Trevisan Bergamin, Nivaldo Aparecido Begnâmia, Francisco Ferreira da Silva e Ademir Albano Lopes. Os vereadores favoráveis à moção permanecem como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Em nome do Marquinho aqui, que é o nosso assessor de imprensa aí. Parabéns, viu, Marquinho? E toda a equipe que vem sempre beneficiando a população lemense aí, viu? Uma salva de palmas para isso aí também. Moção de aplausos 81, 2026. Aplaudem reconhecimento à realização da primeira Marcha para Jesus de Leme, evento que ficará eternamente registrado na história do município como um dos mais expressivos atos públicos de fé, unidade e celebração cristã já realizados em nossa cidade. A vereadora que subscreve suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, apresenta para apreciação do plenário a presente moção de aplausos nos seguintes termos: considerando que a realização da primeira Marcha para Jesus representa um acontecimento histórico para o município de Leme, reunindo milhares de pessoas em um ambiente de paz, adoração, comunhão, exaltação ao nome de Jesus Cristo. Considerando que o evento promoveu a união de diversas denominações cristãs, demonstrando que, acima de qualquer diferença, prevalece o propósito maior de anunciar o Evangelho e glorificar o Senhor Jesus Cristo, fortalecendo os valores da fé, da família, do amor ao próximo e da convivência harmoniosa entre cidadãos. Considerando que a Marcha para Jesus se consolidou como um momento memorável, emocionante e inspirador, proporcionando à população lemense uma manifestação pública de fé, marcada pelo respeito, pela organização, pela alegria e pelo espírito de fraternidade. Considerando que o êxito do evento somente foi possível graças ao empenho coletivo de líderes religiosos, voluntários, equipes técnicas, apoiadores e servidores públicos que trabalharam com dedicação para que tudo acontecesse de forma segura, organizada e acolhedora. Considerando o apoio institucional do excelentíssimo senhor prefeito municipal Claudemir Aparecido Borges, cuja sensibilidade e o compromisso com os eventos de interesse da comunidade contribuíram significativamente para a realização dessa importante celebração, considerando que o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pela Secretaria Municipal de Comunicação Social, que prestaram suporte essencial na divulgação, organização e valorização deste grande acontecimento, considerando a dedicação dos inúmeros voluntários que, de forma abnegada e generosa,
colocaram seus talentos, tempo e esforço à disposição da organização do evento, demonstrando verdadeiro espírito de serviço ao próximo, considerando a atuação da Doninha Produções, responsável pela organização e realização do evento, contribuindo de maneira decisiva para o sucesso da programação, estrutura e execução da Marcha para Jesus, considerando o comprometimento dos pastores, líderes e membros das diversas igrejas participantes que compreenderam a grandeza deste momento histórico e demonstraram que a unidade do corpo de Cristo é capaz de superar barreiras, aproximar pessoas e transformar vidas. Considerando, sobretudo, que a primeira Marcha para Jesus de Leme foi uma celebração na qual não prevaleceram nomes, placas de igrejas ou interesses particulares, mas sim o glorioso e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi exaltado, adorado e proclamado diante de toda a cidade. Apresentamos a presente moção de aplausos à primeira Marcha para Jesus de Leme, estendendo o reconhecimento desta Casa Legislativa ao prefeito Claudemir Aparecido Borges, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Comunicação Social, a Doninha Produções, aos voluntários, aos pastores da igreja participante e a todos aqueles que contribuíram para a realização deste acontecimento histórico. Que fique registrado nos anais desta Câmara Municipal que a realização da primeira Marcha para Jesus representou um marco inesquecível para a história do município, um momento épico de fé, unidade e esperança, que certamente permanecerá na memória de todos os participantes, que servirá de inspiração para as futuras gerações. Sala de Sessões, professor Alinho do Fávaro, 8 de junho de 26, assina a vereadora Cíntia Cristina Grosclaus, com apoiadores Ademir Albano Lopes, Ayrton Cândido, Elan Ricardo Paixão, Cristiano Boff, Davi Pedrão, Fabielle Souza Trevisan Bergamin, Coronel João Arraes, Nivaldo Aparecido Begnâmia, Andréa Navarro Mudim e João Carlos Serbi. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Solicito ao novo secretário que faça a leitura dos documentos recebidos de terceiros que estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Recebidos diversos. Despesas efetuadas pela Câmara Municipal de Leme durante o mês de maio de 26. Ofício número 6726 da SAICIL, em resposta ao requerimento número 160 do vereador Ayrton Cândido. Ofício 70 de 2026 da SAICIL, encaminha análise de água do mês de maio de 2026. Lido, senhora presidente. Terminada a leitura das matérias mencionadas no expediente, destino ao nobre vereador o tempo restante do uso da tribuna. Observada a ordem do sorteio, como primeiro vereador fazer uso da palavra, o nobre colega Elan Ricardo da Paixão, Andréa Navarro Mudim, Navarro. Eu erro esse nome, gente. Muda o nome. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Eu quero parabenizar, Cíntia, também a você, ao prefeito Claudemir, a Secretaria de Comunicação, Secretaria de Cultura, pela Marcha para Jesus. Eu não pude estar presente por um problema pessoal, mas eu acompanhei pelas redes sociais e foi um sucesso. E assim, quando Jesus é chamado, até quem quer atrapalhar acaba ajudando sem perceber, né, Cíntia? Por isso que foi um sucesso. O meu segundo assunto aqui, eu quero agradecer a Cris, do Ambulatório da Saúde Mental, por ter me reportado o problema que eu trouxe nessa tribuna semana passada, e que logo em seguida eu tive uma reunião com o promotor na terça-feira, depois com o Claudemir, e foi decidido que o Ambulatório da Saúde Mental, eu sei que alguns vereadores também foram pedir, né, foram conversar com o prefeito sobre isso, e o Ambulatório da Saúde Mental vai ficar onde está, graças a Deus, vamos dizer assim, e lá onde era o antigo espaço, né, o ambulatório, até o vereador Davi fez um requerimento agora solicitando informações,
Ele vai passar por uma reforma, porque está caindo aos pedaços, como já foi relatado aqui, e vai ser o Melhor em Casa lá. Porque lá no Melhor em Casa não recebe tanto público, eles mais usam, né, trabalham, vão nas residências fazer o atendimento, e o acesso lá é complicado, a gente sabe. Então, lá vai ser o novo espaço do Melhor em Casa, e o ambulatório vai ficar onde está. Então, obrigada a todos que puderam, que ajudaram, né, a essa solicitação. E eu quero também agora, hoje vai entrar em votação, o projeto dos sinais, né, de Libras. A Rose está aqui representando o pessoal da surdos com problema auditivo. Então, eu peço a todos os meus colegas vereadores que aprovem esse projeto, porque nossa cidade não pode ficar para trás. Todas as grandes cidades, todas as cidades já têm os seus intérpretes de Libra. Essa casa tinha que ter um intérprete de Libras, né? E eu vou aproveitar até o nosso secretário da comunicação que está aqui, e, por favor, dá uma olhada com carinho para essa comunidade surda. Eles precisam muito, porque a Rose, aquela pessoa que vocês estão vendo ali, transcrevendo, né, passando as informações via sinais para os surdos ali, ela é voluntária. Então, assim, ela não tem horário. Apesar, ela trabalha, mas ela tem que... A delegada tem um surdo lá precisando fazer um boletim de ocorrência, ligam para ela, ela vai lá socorrer. O fórum tem um surdo lá que vai participar de uma audiência, ela tem que ir lá socorrer, diferente, o fórum remunera. A OAB precisou dela esses dias para ter o atendimento lá, só que a OAB não remunera. Ela ela foi como voluntária. Então, assim, nós temos esses casos que as pessoas precisam ir no posto de saúde, precisam ir no hospital, precisam ir em vários locais e não tem quem acompanhe. É uma comunidade que não é tão pequena assim. Então, nós precisamos apoiar e eu peço a colaboração de todos para a aprovação desse projeto. Tá bom? Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Rose. Parabéns, Andréia. A gente, bem antigamente, também já tinha feito uma indicação também. Você pode ter certeza que essa casa vai ver com carinho, que a gente já estava conversando aqui, né, jurídico? Né? E a mesa também. Francisco Ferreira da Silva, Davi Pedrão da Silva, Fabielle de Souza Bergamin, Ayrton Cândido da Silva. O senhor terá 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha de forma presencial e também pelas redes sociais. Uma boa noite especial para o professor Ricardo De Vito. Parabéns pelo belo serviço que o professor desenvolve na nossa cidade. A gente sabe, né, conhece o trabalho e a gente sabe a importância que o esporte tem, né, nessa questão social. Um parabéns também pela pessoa do Bruno Queric, a toda a equipe da comunicação social. A gente sabe que a equipe é pequena, o efetivo reduzido, recurso reduzido, né, Bruno? Mas a gente sabe que, dentro do possível, vocês se desdobram para fazer um excelente trabalho. Então, parabéns para vocês também. Eu quero me manifestar esta noite, presidente, a minha preocupação com relação ao principal cartão de visita da nossa cidade. Destaco, Lago Municipal Dr. Eni Jorge Draibe. Nós tivemos no mês passado um evento preocupante, que causou a mortandade de milhares de peixes de várias espécies, trouxe preocupação. Eu estive lá logo no dia seguinte ao evento, inclusive ainda tinha lá algumas espécies de peixes mortos nas margens do Lago Municipal. Agora, por que a minha preocupação? Até agora, eu não vi o poder público se posicionar, sequer trazer à baila, trazer a público, qual seria o motivo que causou a mortandade dos peixes? O que estaria sendo feito para que isso não ocorra mais? Porque falar que é normal, lógico que não é, tá certo? Tem várias suposições, vários fatores que poderiam ter causado a mortandade do peixe. Mas nós precisamos saber o que efetivamente aconteceu.
até com a finalidade de estar ajudando, né? Coloco à disposição de ajudar a Secretaria de Esportes para que se investigue essa causa. Eu não sei se está sendo investigado, inclusive tem um requerimento que eu protocolei nesta casa, estou aguardando resposta do Poder Executivo, então me coloco à disposição para ajudar a gente a entender e apurar o que aconteceu. O que é certo, no normal não é, porque não foi 1, 2 peixes. E o pior, eu tomei conhecimento que eles morreram, presidente, de uma forma cruel, que é por falta de oxigênio. Tá certo? Uma mortandade cruel. Você vê, presenciar um animal morrendo por falta de oxigênio é cruel. Então eu vou continuar acompanhando esse caso e eu quero muito saber o que aconteceu. Eu até me antecipei já, porque eu sou ansioso por natureza e eu gosto de ir atrás. Principalmente de resolver problemas. Eu já até me antecipei. Várias, João Sérgio, várias podem ser as causas. Eu conversei com um biólogo especialista em piscicultura, ou seja, especialista na questão de peixes. Ele já me adiantou. Poderia, por exemplo, a quantidade de aeradores que no Lago Municipal tem é pequena. Nós temos 2 aeradores lá trabalhando. De cara, isso aí já é pouco para movimentar a água. Nós temos a questão da limpeza do Lago Municipal, que também há muitos anos, que eu, pelo menos, que eu tenha conhecimento, não é feito uma limpeza no Lago Municipal. A própria questão da ceva, segundo ele, o excesso de ceva, isso vira micro-organismo, porque o peixe não vai conseguir comer a quantidade de ceva que muitas vezes lá é jogado, tá certo? Isso causa também a proliferação de micro-organismos, enfim, várias poderiam ser as causas, mas eu espero muito que o Poder Executivo entre em contato com esse vereador para explicar o que aconteceu, para explicar o que está sendo feito para que isso não ocorra, e me coloco à disposição, como sempre, para tentar ajudar e de forma institucional. Agora, uma segunda questão. O descaso que a Superintendência de Água e Esgoto do nosso SAICIL está tratando esta casa, ainda para mim é um absurdo. Por que tratando esta casa? Quando eu faço o requerimento, já falei isso aqui há poucas semanas, e vou desenhar de novo. Desenhar. Eu não fui reeleito para agradar um grupinho de pessoas. Eu não fui reeleito para agradar um ou outro. Eu estou aqui para representar a população lemense. E eu não abro mão dessa prerrogativa que eu tenho. Então, quando eu faço um requerimento, já falei isso aí semana retrasada, eu não estou pedindo favor para secretário, diretor da SAICIL, eu não estou pedindo favor. Eu estou cumprindo com a minha obrigação como vereador de requerer informações, e a legislação fala em 15 dias, para dar a resposta que esse vereador ou qualquer outro vereador faça para o Poder Executivo. É 15 dias. A SAICIL, nesse caso, que eu requeri em abril. Em abril. Aí eu falei aqui que eu ia ingressar com o mandado de segurança, um dos requerimentos chegou essa noite, depois eu vou ler a resposta. Mas tem mais 2 requerimentos que eu fiz. Um deles eu protocolei em abril. Então tá de brincadeira. Será que é falta de estrutura? Não é lerdeza mesmo. Isso chama-se lerdeza, isso chama-se descaso com essa casa. Tá certo? Descaso. Porque torna a repetir, eu não estou pedindo favor. Agora, se não tem condições de atender no prazo regimental, que é 15 dias, faça um contato com a gente, vereador. Infelizmente, eu não consegui responder o senhor nos 15 dias, posso reiterar, sem problema nenhum. Agora, simplesmente pegar o meu requerimento, jogar na gavetinha lá e achar que eu estou aqui de brincadeira, eu não estou de brincadeira. Então, eu vou desenhar de novo. Se na próxima semana, senhor diretor da SAICIL, a minha resposta não estiver aqui, eu vou ingressar com mandato de segurança. Depois não reclame, que eu não sou parceiro, não reclame que eu sou chato mesmo. Eu não faço questão, não, de ser tido como bonzinho, não. Eu estou cumprindo com a minha obrigação. E deixando claro, como sempre, é institucional. Deixando claro, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, pelo contrário. Não é isso, Bruno? Eu tenho uma boa relação com todos os secretários. Eu tenho uma boa relação com todo mundo. Então, quando eu questiono algo, quando eu reclamo, é institucional. É cumprindo a minha obrigação como vereador e a pessoa entender que ela tem que cumprir a obrigação dela, ocupando o cargo que ela ocupa. Tá certo? Então, espero que semana que vem eu obtenha a resposta daquilo que eu estou solicitando, tá certo? Caso contrário, irei ingressar com o mandato de segurança, vai ficar feio, como eu já falei a outra vez, vai ficar feio, mas, enfim, eu não abro mão da minha prerrogativa. Então, espero muito que isso não ocorra, e não somente comigo, vereador João Sérgio. Essa falta de respeito
Já aconteceu com outros vereadores nessa casa, tá certo? E eu não vou admitir que isso aconteça, e da minha parte, eu não tenho procuração dos demais, mas da minha parte, eu não estou aqui para agradar. E se semana que vem não estiver aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, tá certo? Muito obrigado, presidente. Você me permitiu a parte? Pois não, vereador. O requerimento, depois que vai para qualquer secretaria, o prazo que foi falado aqui pelo vereador, ele passa a ser um requerimento não só do vereador, é de toda essa casa que aprovou o requerimento. Então, essa resposta, quando ela não vem dentro do prazo, ou quando ela vem mal respondida, ou vem faltando dados, como veio também do vereador Davi Pedrão, é uma falta de respeito com todos daqui. Então, senhor prefeito, fique atento com os seus secretários e com a autarquia também, nesse caso aí, esse cumprimento de prazo e para trazer as informações realmente que são efetivas e que são solicitadas, porque vem resposta também pela metade, o que também não é correto. Então, fica aqui o meu à parte nesse sentido, que a resposta ao requerimento é a resposta ao requerimento à Câmara como um todo. Muito obrigado, vereador. Exatamente, por isso que eu mencionei no início da minha fala a falta de consideração com esta casa. Porque quando a gente protocola um requerimento, seja o vereador Chico da Rosa, o Ademir, enfim, qualquer vereador aqui, quando protocola um requerimento, é passado pelo plenário, e o plenário é soberano. Tá certo? Se o plenário aprovou, como diz o vereador João Arraes, tá certo? É a Câmara que está pedindo. Não é eu, o cidadão Ayrton Candro, é o vereador Ayrton Candro, que representa 106 mil pessoas. Então, para concluir, não abro mão da minha prerrogativa de forma institucional. Vou continuar fazendo a minha parte, cobrando, requerendo informações quando necessário, e eu exijo respeito. Eu não estou pedindo favorzinho, não. Tá certo? Eu estou pedindo aquilo que eu tenho prerrogativa e não abro mão. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Nivaldo Aparecido Bignami. João Carlos Serbi. O senhor terá 10 minutos. Sim, senhor. A garganta está doendo, nossa. Senhora presidente, senhores vereadores, público, imprensa, eu venho até essa tribuna, primeiramente para agradecer, cumprimentar a caminhada para Jesus, porque na pessoa da presidente, que aconteceu, cumprimentar também todas as secretarias que tiveram presente. Senhor presidente, quando eu venho a essa tribuna, eu defendo a Câmara Municipal, eu defendo os vereadores. Eu quero, nesta noite, falar sobre o que foi dito nesse final de semana na imprensa na cidade de Leme. Porque eu acho que todos os vereadores, foi falado na imprensa, serve para todos os vereadores, inclusive para mim. Mas não serve porque eu não estou enriquecendo. Eu não estou ficando rico nas costas de ninguém. Por isso, eu tenho aqui em mãos minha declaração de renda. Agora, a pessoa que usa de maldade para dizer que tem vereador, tem pessoas da prefeitura ficando rico nas custas de alguém, isso é de se lamentar. É de se lamentar. Eu digo, tudo o que eu tenho, o pouco que eu tenho, foi trabalhado para conseguir. Eu venho de uma longa data, é meu. Mas eu tenho coragem de colocar no imposto de renda. Então eu peço aos senhores vereadores que também vê o final de semana, quando uma pessoa vai até um microfone e fala besteira, nós temos que tomar cuidado. Será que essa pessoa tem coragem
de vir levantar o imposto de renda dele, eu tenho, está aqui. Eu tenho. Agora, acredito que os senhores vereadores também têm. Porque esta casa tem uma norma que quando toma posse, assina os bens. Então, eu fico chateado quando denigre a imagem desta casa, fala em nome dos vereadores, eu fico chateado. Eu sou vereador, eu pertenço a essa casa, sempre defendi esta casa, sempre defendi, e venho sempre defendendo. Faz 5 mandatos que eu estou aqui. Todos os meus impostos de renda, todos os meus mandatos foi declarado. É de se lamentar. Eu fico chateado por vocês, pela Câmara Municipal. Agora vocês sabem cada um que deve fazer. Meu repúdio é contra o meio de comunicação, porque não tem coragem de falar nome. Não tem coragem. E é uma perseguição tão grande, está tendo uma perseguição tão grande, que dá vergonha de ver um jornal fazer o que está fazendo. E a gente sabe de onde vem. Né, seu Bruno? Nós sabemos, né? Amigo, sempre amigo. Obrigado a vocês. Lembrando também, o vereador João Serbi, que tem a transparência também de todos os vereadores. Tudo que a gente ganha, tudo que faz, a Câmara Municipal tem aqui o site, é só entrar e vai ver. Com certeza. Tá bom? Com certeza, muito bem lembrado. Transparência é tudo. Principalmente em nossa Câmara, né? Com certeza. Obrigado. Bom, obrigado. Cristiano Ayrton Boff, o senhor terá 10 minutos. Boa noite, senhora presidente, mesa, nobres vereadores, público presente, população que nos acompanha em casa. O que me traz hoje dessa tribuna, primeiramente fazer um apontamento, questão da Secretaria de Trânsito. A população veio me procurando sobre algumas ruas que foram recapeadas em nossa cidade e, infelizmente, não foram sinalizadas. E então peço, por favor, que olhem com atenção, porque a população vem me procurando, algumas pessoas já aconteceram alguns acidentes, e isso não é bom. Então, essas ruas que foram recapeadas, elas precisam ser sinalizadas, compare, né? Então, a gente pede uma atenção aí à Secretaria de Trânsito, para que olhe com carinho essa situação. A outra questão é a moção de aplauso que eu fiz à Secretaria de Comunicação, como foi lida pela Nossa Senhora Presidente, né, foi falado tudo, mas 3 palavras que importam para mim, que é a clareza, transparência e a rapidez. A nossa Secretaria de Comunicação tem feito um trabalho eficaz, que ajuda muito a população a saber o que está acontecendo, né? Tudo de bom na nossa cidade. Isso é importante, porque como nós somos a voz do povo, representante do povo, é importante nós sabermos que está acontecendo na cidade, e eles fazem um trabalho de excelência. Então, eu queria aqui parabenizar vocês, mais uma vez, né, por unanimidade foi aprovada essa moção, que Deus continue abençoando vocês, né, e tem uma frase aqui que fala, eu não sei quem é o autor, né, mas eu gostaria de ressaltar aqui, a comunicação eficaz é a ponte que transforma a intenção em conexão, permitindo as ideias serem compartilhadas, conflitos serem resolvidos e confiança ser construída. Então, é isso que eu vejo hoje na nossa comunicação da nossa cidade. Então, parabéns novamente para vocês. Muito obrigado, senhora presidente. Lembrando da marcha, não poderia deixar de dizer parabéns. Todas as secretarias, nosso prefeito Claudemir Borges, que não mediu esforço para que acontecesse. A nossa
presidente, e foi um evento maravilhoso, onde eu vi pessoas se emocionarem, ouvi muitos relatos de pessoas falando que como impactaram a vida delas. Então isso é importante, né? O bem-estar da população. A gente sabe que o Estado é laico, mas é um povo cristão na nossa cidade e o povo gostou. Então, como já, se Deus quiser, logo está no calendário da nossa cidade, né? E todo ano, aí, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor, nós vamos ter esse evento aí. Muito obrigado, presidente. O senhor terá 10 minutos. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, o público que nos acompanha aqui e aqueles que estão em casa pelas redes sociais. Aos parabéns, mais uma vez, aí, àqueles que foram homenageados com a moção de aplauso aprovada por esta casa. Aqui o pessoal da equipe Cícero Costa, da Jiu-Jitsu, a Rose, que está aí também. Não foi moção de aplauso, mas está presente aí, representando aí e ouvindo a nossa votação que vamos ter aqui a respeito desse projeto de lei importante colocado aí, a respeito da comunicação de Libras. Necessário em vários locais da nossa cidade. Eu lembro que na Secretaria de Segurança nós tínhamos lá na formação, tem algumas situações que são passadas para os guardas municipais aprenderem a se comunicar para, em situações de ocorrências, poderem ter um mínimo de entendimento, né, de alguns sinais para poder auxiliar essas pessoas. Mas é muito ineficiente porque isso é no aprendizado, depois fica tempo sem praticar e nós não temos esse meio, como foi falado aqui pela vereadora, né? Chega no fórum, tem que chamar alguém para poder ir lá fazer esse trabalho, né? Então, é um trabalho necessário em vários órgãos e a comunidade é grande mesmo aqui, Andréia, né? Eu tenho uma sobrinha que também faz parte desse grupo, né? Que tem essa necessidade. E às vezes a gente vê eles se encontrarem, o grupo como um todo, em alguns locais, por exemplo, para comer uma pizza à noite, e até bonito de ver, né, aquele grupo reunido e utilizando dos sinais para se comunicar, né? Foi falado em comunicação aqui, em comunicação social, né? E a comunicação, ela é importante, não só a comunicação social, mas a comunicação em todos os seus tipos, né? No dia 5 de maio, nós tivemos a comemoração do patrono das comunicações no Brasil, que foi o Marechal Cândido Rondon, quem lançou as linhas telegráficas nesse Brasil para levar a comunicação em diversos pontos do país, né? Então, lá atrás já se via a importância das comunicações e hoje em dia cada vez mais. Também aí o pessoal, o parabéns aí à nossa equipe de comunicação social que estão presentes aí, né? É muito importante esse trabalho de vocês para as informações chegarem à população lebense. Parabéns a todos os componentes que estão aí junto com o Bruno e o Eric. O vereador acabou de falar aqui, Cristiano Boff, a respeito da sinalização. A preocupação da Secretaria de Trânsito de sinalizar rápido onde está sendo feito o recap. São duas situações que ocorrem. Às vezes, o contrato do recap está incluso a sinalização. E o que tem ocorrido, quando é esse caso, essa demora, né, é feito o recap muitos dias sem fazer a sinalização. Não é pela secretaria, nesses casos, né? E sim pela firma que pegou a concorrência e fez o recap. Ela tem que ser mais rápida, mais célere, para esse recap, nesse intervalo de tempo, não ocorrer os acidentes que foram falados aqui. Então, tem que ter uma atenção maior aí da Secretaria de Obras, quando faz essa contratação, de exigir que a sinalização venha junto com o recap, logo após.
A gente sabe que o asfalto fresco ele puxa mais a tinta e às vezes eles ficam esperando isso para economia de tinta. Isso não pode ocorrer. Tem que dar depois 2, 3 demãos no local, mas de imediato tem que ter a sinalização, principalmente aquelas de solo, principalmente do pare, porque as mãos de direção não são utilizadas só pelo cidadão lemense, vem pessoas de fora. E se não tem a sinalização, ela passa numa preferencial, aí o acidente acaba sendo grave. E quando é pelo município, né, que fica por... Aí é aquela coordenação que nós já falamos aqui, que muitas vezes a secretaria não se conversam e aí é feito um serviço e passa tempos sem a sinalização, porque a outra secretaria nem sabe que aquilo foi feito serviço. Eu dou o exemplo aqui da coordenação que nós falamos aqui, o Ayrton também, serviço que a Saicil faz, ela faz a furação do asfalto lá para fazer o serviço que tem que fazer, mas não tem a coordenação com a sinalização, e ela não tem equipe para fazer, ela não faz a pintura. Então, o certo seria ela fazer a pintura de imediato ou em coordenação com a Secretaria de Trânsito, assim que ela põe novamente o asfalto novo nesses pontos onde tinha faixa de pedestre ou sinalização de pare, que seja feito com mais rapidez. Mas eu venho à tribuna hoje principalmente para falar sobre a fiscalização de terrenos vazios com um mato extremamente alto. Não é aquela coisa à toa que começou a crescer, logo o proprietário manda fazer a limpeza, a roçagem, mas tem terrenos aqui, e eu passei hoje ali na Júlio Prestes, a pedido dos moradores ali, onde a gente está pedindo também um recap, porque ela já está completamente remendada, não tem mais aonde remendar, é um trecho pequeno, a Júlio Prestes, ali ao fundo daquele Covabra novo, atrás da escola Mala, que é ali, e ali tem diversos terrenos em situação precária de sujeira, e tem que ser feita a notificação do proprietário, a posterior multa, e a prefeitura tem que começar novamente a executar o serviço. Notificou no prazo, não fez, já executa o serviço e cobra o serviço do proprietário. Para não ficar o morador lá, já foi notificado, ele busca informação, foi notificado, vamos notificar novamente. Aí depois que vem a multa, mas a sujeira continua para a vizinhança. Então tem que ser feito um trabalho também em coordenação das posturas municipais para fazer a notificação, ela está lá na Secretaria de Obras, fazer a notificação, colocar a multa e já essa coordenação também entre secretarias, com os serviços municipais, para fazer a limpeza, que é o que interessa. É aquele terreno está limpo, porque é um absurdo. Eu passei hoje num terreno que o mato está mais alto que eu. Eu parei ao lado da calçada, eu na calçada, e o mato está mais alto que eu. Ou seja, é muito tempo sem limpar e é muito tempo sem alguém tomar providência. Então, a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Obras, que está a nossa posturas, e das serviços municipais, tomar providências ali na Júlio Prestes, que o pessoal está pedindo que isso seja resolvido e que seja constantemente passado fiscais e essa limpeza na rua, bem como o recap asfáltico que é necessário lá. Muito obrigado. Assumo a presidência desta casa. Como próximo inscrito, o vereador Ademir Albano Lopes. Coloco em votação o requerimento da vereadora Fabielle Trevisan, conforme a resolução número 373, de 14 de setembro de 2021, para o prosseguimento desta sessão sem o intervalo regimental. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários que se levantam. Aprovado pela maioria dos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, passamos agora para a ordem do dia. Temos o projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 624, datada de 14 de dezembro de 2011, a qual reestrutura a Secretaria Municipal de Finanças, institui unidades organizacionais, cria funções de confiança e dá outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto. Em tempo. Faça a leitura dos pareceres.
Parecer conjunto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Trata-se o projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que objetiva promover a reestruturação organizacional da Secretaria Municipal de Finanças, mediante alteração da Lei Complementar número 624 de 2011. A proposta contempla, em síntese, redefinição da estrutura administrativa da Secretaria, criação de coordenadorias gerais de planejamento, gestão orçamentária e monitoramento e avaliação, instituição de unidade técnica de apoio ao planejamento, criação de funções de confiança destinadas à direção dessas unidades e adequação do cronograma administrativo e dos anexos legais correspondentes. A justificativa do projeto evidencia que a medida decorre de apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como recomendações da Controladoria Geral do município, visando sanar fragilidades estruturais relacionadas ao planejamento governamental, execução orçamentária e avaliação de políticas públicas. A proposição encontra-se instruída com justificativa técnica detalhada, estudo de impacto orçamentário financeiro nos termos do artigo 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e declaração do ordenador de despesas quanto à compatibilidade com o PPA, LDO e LOA. Análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sob o prisma da constitucionalidade formal, a matéria insere-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, bem como no âmbito da autonomia administrativa municipal. No tocante à iniciativa, verifica-se que o projeto foi corretamente proposto pelo chefe do Poder Executivo, uma vez que trata de organização administrativa, criação de funções de confiança e estruturação dos órgãos de administração pública. Tais matérias são de iniciativa privativa do prefeito, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal. Quanto à constitucionalidade material, não se vislumbra afronta aos princípios da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente os princípios da legalidade, eficiência e organização administrativa. A criação das funções de confiança, observa-se o disposto do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, por serem destinadas exclusivamente a servidores ocupantes de cargo efetivo e voltados a atribuições de direção, chefia e assessoramento. No aspecto da técnica legislativa, o projeto apresenta-se redação clara, sistemática, coerente e compatibilidade com a legislação vigente, não demandando reparos formais. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta-se favorável à terminação do projeto. Análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. No que se refere aos aspectos orçamentários e financeiros, verifica-se que o projeto encontra-se devidamente instruído com estudo de impacto orçamentário e financeiro, atendendo às exigências do artigo 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O referido estudo demonstra impacto financeiro anual moderado e compatível com a capacidade fiscal do município, que a manutenção da despesa com o pessoal em patamar seguro, aproximadamente 41% da RCL, e inexistência de risco de extrapolação dos limites legais previstos no artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Consta ainda declaração expressa do ordenador de despesas, atestando a compatibilidade com o plano plurianual, conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e adequação da Lei Orçamentária Anual, existência de fonte de custeio. Ressalte-se que a criação das funções de confiança, embora gere despesa continuada, encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas, que admitem tais medidas quando voltadas à melhoria da eficiência administrativa e devidamente acompanhadas de impacto financeiro. Assim sendo, o enfoque fiscal e orçamentário não há óbice à aprovação da matéria.
E mais sob a ótica do interesse público e da eficiência administrativa, a proposta revela-se oportuna e necessária, na medida em que fortalece o ciclo e planejamento governamental, promove integração entre elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, aprimora os mecanismos de controle e monitoramento de resultados e atende às recomendações dos órgãos de controle externo. A criação de unidades especializadas em planejamento e orçamento está alinhada às boas práticas de governança pública, contribuindo para maior racionalidade na alocação de recursos e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Ademais, a separação entre as funções estratégicas, planejamento e avaliação, e operacionais, execução e contabilidade, corrige distorções administrativas anteriormente apontadas por órgãos de controle. Dessa forma, esta evidenciado o interesse público na aprovação da matéria. Diante disto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade manifesta-se favorável ao projeto. Conclusão. Diante de todo o exposto, as comissões permanentes, de forma conjunta, concluem que o projeto de lei complementar é constitucional e legal, encontra-se adequadamente instruído sob o aspecto orçamentário e financeiro e atende ao interesse público e aos princípios da eficiência administrativa. Portanto, opinam favoravelmente a sua aprovação. Sala das Comissões Palmiro Ferreira Vieira, 5 de maio de 2026, assinam pelas comissões Elan Ricardo Paixão, André Navarro Moldin, João Carlos Serbi, João Arraes Serode Neto. Só. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 10/2026 com substitutivo. Está em primeira discussão o substitutivo ao projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o substitutivo ao projeto de lei complementar número 10/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Declaro aprovado em primeira votação por 11 votos favoráveis e 2 ausências o substitutivo ao projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 624, de 14 de dezembro de 2011, o qual reestrutura a Secretaria Municipal de Finanças, institui unidades organizacionais, cria funções de confiança e dá outras providências. O substitutivo tomou lugar da proposta original. O projeto de lei complementar continuará a sua tramitação e voltará oportunamente para a segunda apreciação. Agora temos o projeto de lei complementar número 12/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera o parágrafo 3º do artigo 11 da lei complementar número 947, de 6 de janeiro de 2026, que dispõe sobre as diretrizes e normas para a regularização onerosa de construções já edificadas em desconformidade com a legislação urbanística do município de Leme e das outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Parecer conjunto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos, reunidas na sala das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando decididamente o presente projeto de lei, apresento um único relatório, qual também é o seu respectivo voto. O presente projeto de lei complementar visa alterar o parágrafo 3º do artigo 11º da Lei Complementar número 947, de 6 de janeiro de 2026, que dispõe sobre a regularização onerosa de construções no município. As alterações propostas consistem em 2 medidas principais. A majoração de 60% para 80% do percentual de desconto sobre a multa compensatória para a regularização de imóveis residenciais de até 150 metros quadrados, destinados à família de baixa renda até 3 salários mínimos.
a flexibilização do critério de regularidade fiscal, passando a admitir a comprovação por meio de parcelamento de débitos ativo e adimplente. A justificativa do Executivo fundamenta a proposta na necessidade de adequar a lei à realidade socioeconômica da população, argumentando que a medida, além de promover a função social da propriedade, possui um racional econômico que visa aumentar a adesão ao programa e, consequentemente, a arrecadação efetiva para o Fundo Municipal de Gestão Urbana, o Funderub. Fundamentação jurídica, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A proposição não apresenta óbice de natureza constitucional ou legal. A matéria referente ao planejamento e ordenamento do solo urbano é de competência do município. Artigo 30, número 8 da Constituição Federal. E a iniciativa legislativa pertence corretamente ao chefe do Poder Executivo, a quem compete administrar as receitas públicas. O ponto nevrálgico da análise jurídica, a conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente esclarecido pelo parecer da Procuradoria Jurídica. A multa compensatória possui natureza de extensão administrativa, não de tributo. Dessa forma, a alteração em seu valor não se caracteriza como renúncia de receita tributária, afastando a incidência do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a necessidade de apresentação de estimativa de impacto orçamentário. Portanto, o projeto é constitucional, legal e de técnica legislativa adequada. Análise orçamentária e financeira. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Sob o prisma financeiro, a medida se revela prudente e estrategicamente vantajosa para o município. A justificativa do projeto e o parecer jurídico convergem ao defender que a elevação do desconto não implicará em perda de arrecadação. Ao contrário, a lógica econômica, elasticidade da demanda, sugere que, ao tornar o custo de regularização mais acessível, haverá um aumento substancial no número de adesões. Essa massificação tende a gerar um volume de arrecadação para o Fundurb superior ao que se teria obtido com o percentual de desconto anterior, que se mostrava proibitivo para a maior parte do público-alvo. A medida, portanto, não compromete o equilíbrio das contas públicas e está alinhada a uma gestão fiscal eficiente e focada em resultados. Voto das comissões. Pelo exposto, considerado que o projeto promove justiça social, fortalece a função social da propriedade, está em conformidade com a ordem jurídica financeira e apresenta uma estratégia inteligente de arrecadação, as comissões permanentes manifestam-se. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação vota pela favorabilidade à tramitação do projeto por sua plena legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e a Comissão de Obras e Serviços Públicos votam pela favorabilidade quanto ao mérito da proposta por seus benefícios sociais, urbanísticos e financeiros. Sala das Comissões Palmiro Ferreira Vieira, em 28 de maio de 26. Assinam pelas comissões. Vereadores: Andréa Navarro Moldin, João Carlos Sebe, João Arraes Heródio Neto e Ademir Albano Lopes. Em tempo, corrijo a minha fala referente ao número do projeto. Destaco, projeto de lei complementar número 12/2026 e não 2025, como eu tinha dito anteriormente. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 12/2026. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 12/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Declaro aprovado por 11 votos favoráveis. Declaro aprovado em primeira votação por 12 votos favoráveis e uma ausência
o projeto de lei complementar número 12/2026, de autoria do prefeito municipal, que altera o parágrafo 3º do artigo 11 da lei complementar número 947, de 6 de janeiro de 2026, que dispõe sobre as diretrizes e normas para a regularização onerosa de construções já edificadas em desconformidade com a legislação urbanística no município de Leme e da outras providências. O projeto de lei complementar continuará a sua tramitação e voltará oportunamente para a segunda apreciação. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 48/2026, de autoria do nobre vereador João Carlos Serbe, que dispõe sobre a instituição de diretrizes gerais para o descarte consciente de agulhas e seringas de uso domiciliar no município de Leme e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa parlamentar que institui diretrizes gerais de caráter programático para a promoção do descarte consciente de agulhas e seringas de uso domiciliar no município de Leme, a serem observados pelo Poder Executivo na formulação e execução de políticas públicas relacionadas à saúde e ao meio ambiente. A proposição define objetivos: descarte seguro, redução de riscos à saúde pública, preservação de impactos ambientais e orientação da população, e prevê diretrizes gerais como estímulo à implementação de pontos de coleta conforme planejamento administrativo, campanhas de conscientização, parcerias com instituições públicas e privadas e ações educativas, inclusive no ambiente escolar, em articulação com os órgãos competentes. O texto explicita que a implementação dependerá do planejamento administrativo, conveniência e oportunidade do Executivo e de disponibilidade orçamentária e financeira, bem como do cumprimento das normas sanitárias e ambientais vigentes. Prevê ainda que a lei não cria cargos, funções, órgãos ou atribuições administrativas específicas, limitando-se ao estabelecimento de diretrizes gerais. É o relatório. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Competência legislativa, a matéria versa sobre interesse local e orientações gerais relacionadas à saúde pública e à proteção ambiental, temas que legitimam a atuação normativa municipal, especialmente sobre a perspectiva de diretrizes políticas públicas de caráter geral. Iniciativa e separação de poderes. Sob aspecto formal, a proposição foi estruturada como lei de diretrizes programáticas, sem impor execução imediata, sem criar estruturas administrativas e sem determinar obrigações concretas e específicas ao Poder Executivo. O próprio texto ressalva que a implementação depende de planejamento, conveniência e oportunidade e disponibilidade orçamentária, além de afirmar que não cria cargos, órgãos ou atribuições específicas. Nesses termos, a redação adotada preserva a espera de organização e gestão administrativa do Executivo, reduzindo o risco de vício por ingerência indevida, uma vez que se limita a orientar a atuação estatal por meio de diretrizes gerais. Constitucionalidade material. No mérito jurídico constitucional, a proposta revela finalidade preventiva e educativa voltada à mitigação de riscos sanitários e ambientais decorrentes de descarte inadequado de perfuro-cortantes no lixo comum, conforme reconhecido na justificativa parlamentar. Técnica legislativa e redação. A proposição apresenta clareza normativa com enunciado de objetivos, diretrizes e cláusulas de execução condicionada, além de previsão de possibilidade de regulamentação, no que couber, não se identificam antinomias internas ou impropriedades redacionais aptas a comprometer a tramitação. Conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina favoravelmente à tramitação e aprovação do projeto de lei ordinária número 48 de 2026, por entender presentes os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Parecer da Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade. Impacto orçamentário e financeiro. O projeto estabelece diretrizes gerais e expressamente condiciona a sua implementação à disponibilidade orçamentária e financeira e ao planejamento do Executivo. Além disso, dispõe que eventuais despesas correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias. Observada a legislação de responsabilidade fiscal, e afirma que a lei não cria cargos, funções, órgãos ou atribuições administrativas específicas, nem impõe obrigação de execução direta. Sob essa conformação, a proposição não institui despesa obrigatória imediata, nem cria por si só expansão automática de gastos continuado, remetendo a eventual execução à escolha administrativas futuras e à existência de recursos adequados. Adequação às normas fiscais. Ao consignar a observância da responsabilidade fiscal e ao condicionar a implementação ao planejamento e à disponibilidade financeira, o texto adota salvaguardas típicas para a compatibilização com as peças de planejamento e com a execução orçamentária. Conclusão da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ante o exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade manifesta favoravelmente a aprovação do projeto de lei ordinária 48/2026, por não identificar na redação proposta a criação impositiva de despesa, preservando-se a execução, a discricionalidade administrativa e a disponibilidade orçamentária. Parecer da Comissão Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Mérito sanitário preventivo. A disposição busca enfrentar problemas de saúde pública associado ao descarte inadequado de agulhas e seringas em ambiente domiciliar, com potencial risco de acidentes perfurocortantes e exposição biológica, especialmente a coletores e trabalhadores da limpeza urbana, além de riscos à coletividade. Tal preocupação é explicitada na justificativa parlamentar. Educação e conscientização. O projeto privilegia abordagem educativa e de conscientização, prevendo campanhas informativas de fomento às ações educativas, inclusive no ambiente escolar, em articulação com órgãos competentes. Essa diretriz reforça a dimensão preventiva e formativa da política pública, estimulando práticas seguras e responsáveis pela população. Execução viável e cooperação institucional. O texto também incentiva a celebração de parcerias e o estímulo à implementação de pontos de coleta conforme planejamento administrativo, mantendo a execução condicionada à conveniência, oportunidade, disponibilidade de recursos, o que contribui para a viabilidade e graduabilidade na adoção de medidas. Conclusão da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Diante do exposto, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo opina favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei ordinária número 48 de 2026, por receber o mérito preventivo, educativo e protetivo da proposição no âmbito da saúde pública e da educação sanitária. Conclusão final. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças e Contabilidade, de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, reunidas conjuntamente, opinam pela aprovação do projeto de lei ordinário número 48 de 2026, nos termos apresentados. Sala das Comissões Palmiro Ferreira Vieira, 13 de maio de 2026. Assinam pelas comissões Elan Ricardo Paixão, André Navarro Moldin, João Carlos Sebe, João Arraes Heródio Neto, Davi Pedrão da Silva e Cristiano Ailton Boff. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 48/2026. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 48/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 12 votos favoráveis e uma ausência, o projeto de lei número 48/2026. Agora coloco em segunda discussão o projeto de lei 48/2026. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 48/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Declaro aprovado em segunda votação por 12 votos favoráveis e uma ausência o projeto de lei número 48/2026, de autoria do nobre vereador João Carlos Serbe, que dispõe sobre a instituição de diretrizes gerais para o descarte consciente de agulhas e seringas de uso domiciliar no município de Leme e da outras providências.
Solicito ao nobre secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Coloco em votação o requerimento do nobre vereador Elan Ricardo Paixão, o qual solicita dispensa da leitura dos pareceres referente ao projeto número 60/2026, de autoria do nobre vereador Ayrton Cândido da Silva, que declara de utilidade pública o Instituto Alvorada Cultural. Passo a presidência para a vereadora Cinta Cristina Gross-Kraus. Coloque em votação a dispensa de leitura dos pareceres do projeto 60/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 60/2026. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei número 60/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 12 votos favoráveis, uma ausência, o projeto de lei número 60/2026. Agora coloque em segunda discussão o projeto de lei número 60/2026. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 60/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 12 votos favoráveis, uma ausência, o projeto de lei número 60/2026, de autoria do nobre vereador Ayrton Cândido da Silva, que declara utilidade pública Instituto Alvorada Cultural. Coloque em votação o requerimento do vereador Elan Ricardo Paixão para dispensa de leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto número 61/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento de dispensa de leitura dos pareceres por 12 votos favoráveis. Dispensada a leitura dos pareceres das comissões permanentes, coloque em primeira discussão o projeto de lei número 61/2026, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, UBS, localizado no Jardim Angélica, que passa a denominar-se UBS Ricardinho Pinheiro de Assis, no município de Leme. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei número 61/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 12 votos favoráveis, o projeto de lei número 61/2026. Agora coloque em segunda discussão o projeto de lei número 61/2026. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 61/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 12 votos favoráveis, uma ausência, o projeto de lei número 61/2026, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre denominação da Unidade Básica de Saúde, UBS, localizado no Jardim Angélica, que passa a denominar-se UBS Ricardo Pinheiro de Assis, no município de Leme. Merece muito esse menino aqui, viu? Que Deus abençoe. Solicito ao novo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 66/2026, de autoria da nobre vereadora Andréa Navarro Moldim, que dispõe sobre a garantia de atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou surdez por meio da língua brasileira de sinais, Libras, no âmbito do município de Leme e das outras providências. Coloque em primeira discussão... desculpa, secretário. Parecer conjunto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária número 66, de 2026, de autoria da vereadora Andréa Navarro Moldim, que dispõe sobre a garantia de atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou surdez por meio da língua brasileira de sinais, Libras, no âmbito dos serviços públicos municipais.
Conforme consta do projeto, a proposição estabelece diretrizes para promover a acessibilidade comunicacional com as pessoas com deficiência auditiva ou surdez, assegurando-lhes atendimento adequado, inclusivo e acessível nos serviços públicos municipais, inclusive aqueles prestados mediante concessão, permissão ou parceria. Prevê ainda medidas como capacitação de servidores, disponibilização de intérpretes de Libras, utilização de ferramentas tecnológicas e celebração de parcerias, observados critérios de conveniência administrativa e disponibilidade orçamentária. A matéria foi encaminhada a estas comissões para análise e emissão de parecer. Análise. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Compete a esta comissão analisar os aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa da proposição. Verifica-se que o projeto encontra amparo na Constituição Federal, especialmente nos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, bem como na Lei Federal número 10.436, de 2002, e no Decreto número 5.626, de 2005, que reconhecem a língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação e estabelecem diretrizes de acessibilidade. Observa-se que a matéria não invade a competência privativa do Poder Executivo, uma vez que possui caráter programático e não impõe obrigações diretas ou criação de estrutura administrativa, preservando a discricionalidade quanto à implementação das medidas. Quanto à redação, o texto apresenta-se claro, objetivo e em conformidade com técnica legislativa. Desta forma, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação conclui que o projeto é constitucional, legal e juridicamente adequado, estando apto à tramitação. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. No exame dos aspectos financeiros e orçamentários, verifica-se que o projeto não acarreta impacto financeiro obrigatório imediato, tendo em vista que sua implementação está condicionada à disponibilidade orçamentária e ao planejamento administrativo. Além disso, o projeto prevê que as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, observando a norma de responsabilidade fiscal, não comprometendo o equilíbrio das contas públicas. A proposição também permite a adoção de soluções de baixo custo, como o uso de tecnologia e celebração de parcerias institucionais. Desta forma, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade entende que o projeto é financeiramente e orçamentalmente viável, atendendo à legislação vigente e aos princípios da responsabilidade fiscal. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. No mérito, observa-se que o projeto busca garantir a inclusão das pessoas com deficiência auditiva ou surdez no acesso aos serviços públicos, promovendo a acessibilidade comunicacional e assegurando o atendimento digno e eficiente. A proposta contribui diretamente para a melhoria do atendimento nas áreas de saúde, educação e demais serviços essenciais, além de fortalecer a cidadania e a igualdade de condições. Trata-se de medida de relevante interesse público alinhada às políticas de inclusão social e acessibilidade, sendo meritória e necessária. Desta forma, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo entende que a proposição é meritória e deve ser aprovada. Conclusão. Diante do exposto, as comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças e Contabilidade e de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, em decisão conjunta, opinam pela aprovação do projeto de lei número 66, de 2026. Por estar em conformidade com a legislação vigente, apresentar a adequação orçamentária e atender o interesse público. Sala das Comissões Palmiro Ferreira Vieira, em 1º de junho de 2026, assinam pelas comissões Elan Ricardo da Paixão, Andréa Navarro Moldin, João Carlos Sebe, João Arraes Seródio Neto, Davi Pedrão da Silva, Fabielle de Souza Trevisan Bergamin, Cristiano Ailton Boff. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 66/2026. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei número 66/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 12 votos favoráveis, uma ausência. O projeto de lei número
66/2026. Agora coloco em segunda discussão o projeto de lei número 66/2026. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 66/2026. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 12 votos favoráveis, uma ausência, o projeto de lei número 66/2026, de autoria da nobre vereadora Andréia Navarro Moldin, que dispõe sobre a garantia de atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou surdez pelo meio da língua brasileira de sinais, Libras, no âmbito do município de Leme e das outras providências. Para finalizar, na ordem do dia, não tendo mais matéria sujeita de deliberação do plenário, nem para a fase de explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na segunda-feira, dia 15 de junho, às 18 horas. Boa noite a todos.